a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, 28 de outubro. Hoje daremos destaque ao Dia de los Muertos, festa tradicionalmente mexicana. E a gente vai falar também porque a partir dessa sexta-feira, uma frente fria deve provocar pancadas de chuva em Petrópolis. A Defesa Civil emite alertas por meio de SMS. A ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral registrou aumento de 83,4% nos chamados no mês de setembro. São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro foram os estados que mais registraram solicitações. A confiança do comércio e dos serviços caiu 3,8 pontos no mês de outubro, apontam os dados da Fundação Getúlio Vargas. É o menor índice desde julho deste ano. E neste sábado, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam pela final da Copa Libertadores da América. É a terceira final consecutiva entre equipes brasileiras na disputa pelo título. Notícia e informação abordando a cultura mexicana. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, boa tarde para você. Nós começamos a edição de hoje com um recado da Defesa Civil, porque a previsão é de frente fria para os próximos dias aqui em Petrópolis e com possibilidade de pancadas de chuva. A chegada de uma frente fria provocará aumento da nebulosidade, com previsão de pancadas de chuva forte a partir do período da tarde desta sexta-feira, seguindo instável durante todo o fim de semana, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte para os períodos da tarde e da noite. A mudança de tempo acontece devido às temperaturas elevadas e à umidade. A Defesa Civil de Petrópolis permanece monitorando as condições do tempo e poderá emitir alertas a qualquer momento. Cadastre seu CEP através de uma mensagem de texto para o número 40199 e acompanhe o portal da Prefeitura de Petrópolis para ter acesso às atualizações. Ali o QR Code para você poder fazer então aí essa atualização. Inclusive já choveu na madrugada dessa sexta-feira, viu? Eu inclusive acordei por conta do barulho da chuva e é muito preocupante realmente, né? Todos os petropolitanos hoje vivem com esse medo, com essa angústia quando há previsão de chuva forte aqui para o município, muito por conta, lógico, das tragédias que aconteceram no início desse ano. Mas vamos falar sobre coisa boa, mas ainda sobre Petrópolis, porque neste sábado o Parque Cremiri vai apresentar o projeto Era Uma Vez no Parque. A história João Esperto leva o presente certo será contada para crianças e adultos no Parque Cremiri e o evento, que tem o apoio da Secretaria de Turismo, vai ter ali uma comemoração ainda em relação ao mês da criança, né? É uma programação ainda voltada para esse mês das crianças. O projeto Era Uma Vez no Parque é desenvolvido pela professora e mediadora de biblioterapia Carolina Gamarano, que também estará presente e responsável pela narração da história em 2 horários. Será às 11 horas da manhã e também às 2 horas da tarde. Para você que está acompanhando e que quiser participar, o evento é gratuito, a entrada é gratuita, ainda consegue aproveitar ali o ambiente do Parque Cremiri. Precisa de algumas reformas, alguns ajustes, mas ainda assim é um parque bem bonito. E a gente muda agora um pouco de assunto, vamos falar sobre o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que apontou que a confiança do comércio e da indústria caiu 3,8 pontos no mês de outubro.
Os índices de confiança do comércio e dos serviços recuaram de setembro para outubro deste ano, segundo informações divulgadas neste dia 28 de outubro pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. O índice de confiança no comércio, ICOM, teve queda de 3,8 pontos no período e chegou a 98 pontos em uma escala de 0 a 200. É o menor nível desde julho deste ano. As 6 atividades do setor do comércio pesquisadas pela FGV tiveram queda na confiança. O índice da situação atual, que mede a percepção do empresariado em relação ao presente, caiu 3,4 pontos e chegou a 102,3, o menor nível desde maio. O índice de expectativas cedeu 4,1 pontos e atingiu 93,8, menor nível desde julho. O índice de confiança dos serviços, ICS, perdeu 2,6 pontos no período e chegou a 99,1, o menor nível desde julho. O índice da situação atual caiu 1,8 ponto para 100 e o índice de expectativas 3,5 pontos para 98,2. Apesar de um período que agora, a tendência é o movimento aumentar por conta aí das festas de fim de ano, por conta também, inclusive, da Copa do Mundo, parece que a expectativa dos serviços e do comércio não está indo muito para frente, A gente vê aí, teve essa redução, inclusive, nesse mês de outubro. Ainda sobre as questões econômicas, na edição de ontem, abordamos aqui a taxa de desemprego no país, que recuou 0,6% no último trimestre. Hoje, a coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios, Adriana Bering, comentou sobre esses dados, que inclusive a gente abordou ontem. O trimestre encerrado em setembro de 2022, a PNAD contínua permanece mostrando a tendência de retração da taxa de desocupação, que passa a ser estimada em 8,7%. Isso corresponde a cerca de 9,5 milhões de pessoas procurando trabalho, em busca de uma ocupação. Esse movimento de queda que já vem sendo observado ao longo do ano de 2022, ele está relacionado a um avanço importante da ocupação ao longo desse ano. Ocupação essa que vem sendo expressada tanto por meio de carteira de trabalho como trabalhador por conta própria, ou seja, todas as formas de inserção mostrando expansão. E, particularmente nesse trimestre, se destaca também o crescimento do rendimento em termos reais no trimestre e no ano. Tá aí, viu? Essas aí são, então, algumas considerações feitas pela analista Adriana. Até porque a gente, inclusive, comentou aqui no Correio Petropolitano Debate de ontem, Conversamos com a Suelen Costa, ela é analista do Sebrae, e apontou aí, inclusive, que os microempreendedores têm sido responsáveis aí por grande parte das carteiras assinadas, daquele trabalho formal, da geração do emprego formal, isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos mais de 70%, acho que 71,2% dos empregos gerados, formais no estado, foram responsáveis, foram de responsabilidade aí das micro e pequenas empresas. Inclusive, para você que não acompanhou o programa de ontem, acessa lá nossas redes sociais, está disponível para você e também no nosso jornal Correio Petropolitano, que está nas bancas. Para você que abriu o primeiro negócio, todas as orientações e dicas estão lá para você poder aí alavancar o seu negócio, aquele tão sonhado negócio que você tem, aquela lojinha, às vezes começa no digital. Vá lá que tem todas as orientações e dicas para você alavancar aí a sua empresa, o seu negócio. Agora vamos continuar falando aqui sobre Petrópolis, porque o Natal Imperial de 2022 começa no dia 30 de novembro e segue até o dia 8 de janeiro do ano que vem, 2023. O Palácio de Cristal e a Praça da Liberdade vão ser os palcos principais do dia da festa. Mas haverá também atrações nos distritos, viu? Mais de 20 pontos por toda a cidade vão receber iluminação e decoração especial. A Casa do Papai Noel vai ser montada no Palácio de Cristal, na Praça da Liberdade. Também haverá aquela árvore tradicional com 20 metros de altura. Além disso, aquele túnel de luz na Rua 16 de Março. Serão 40 dias de evento, informou a Prefeitura nessa sexta-feira,
Assim a gente espera, né? E claro que a gente espera também que o Palácio de Cristal já esteja reaberto até lá, pelo menos é o que está no cronograma. O Palácio de Cristal, que foi mais uma vez fechado ali para fazer as obras do piso Folguete, né? Folguete é uma coisa assim, é um nome diferente, e que foi aberto, né, antes da hora ali para a realização da Bauernfest, depois veio Serra Cerata, então foi preciso fazer uma nova manutenção. De acordo com a Prefeitura, não vai ser gasto nenhum dinheiro a mais para fazer essa manutenção, já que está na garantia das obras e do prazo. Agora vamos falar sobre as eleições, porque os atendimentos realizados pela ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aumentaram 83% no mês de setembro. A ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral registrou aumento de 83,4% no número de chamados em setembro. Segundo o órgão, em agosto foram 7.263 demandas, frente a 13.387 no mês anterior às eleições. A maior parte dos chamados aconteceu pela internet. As demandas também são maiores quando comparadas com setembro de 2020, último ano de pleito antes de 2022. Há pouco mais de 2 anos foram recebidas 6.856 solicitações. Em relação ao índice de satisfação das pessoas atendidas, segundo o TSE, a variação foi de 78,97% em agosto para 74,85% em setembro. Em setembro deste ano, as consultas sobre situação eleitoral e local de votação lideraram o ranking de respostas fornecidas. Ao todo, foram 1.681 solicitações. Em relação às demandas por estado, São Paulo registrou 2.577, o que representa 19,50%. O Distrito Federal ficou com 1.811, com 13,71%, e o Rio de Janeiro com 1.799 solicitações, com 13,62% dos atendimentos realizados pela ouvidoria. A gente lembra que a maioria dessas solicitações são principalmente relacionadas ao e-título, o aplicativo do título de eleitor, que você pode inclusive instalar gratuitamente e está disponível nas plataformas Android e iOS. Lembrando para você que é eleitor e vai às urnas no próximo domingo, o aplicativo deve ser instalado ou atualizado até amanhã, sábado, dia 29. Isso porque no dia 30 o TSE bloqueia o download ou, né, a atualização do e-título. Então fica impossibilitado de realizar essa atualização. Vale lembrar que, caso você tenha o e-título, não há necessidade de realizar, você levar o seu título de eleitor impresso. Basta estar com ele no telefone. Além disso, não é possível levar o aparelho celular também para a urna eletrônica. Essa determinação também foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral esse ano, para de alguma forma ali garantir, né, o voto de fato secreto para os eleitores. A gente lembra, no estado do Rio de Janeiro, não haverá necessidade de segundo turno para governador, já que Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o segundo turno das eleições será apenas para escolher o presidente da República. Vamos para um outro assunto importantíssimo, porque o Observe Infância da Fundação Oswaldo Cruz realizou um levantamento sobre desnutrição de bebês, que indicou que a taxa para menores de 1 ano vem subindo no Brasil. Os dados apontaram que em 2021 o Sistema Único de Saúde, SUS, registrou uma média de 8 internações de bebês por dia, devido à desnutrição, sequelas de deficiências nutricionais em menores de 1 ano. No total, foram 2.979 hospitalizações nessa faixa etária durante o segundo ano da pandemia, o maior número absoluto dos últimos 13 anos. Em 2022, até o dia 30 de agosto, a rede pública de saúde registrou um total de 2.115 internações de bebês por desnutrição, o que leva para 8,7 a taxa média de hospitalizações diárias, um aumento de 7% em comparação com 2021, ou seja, praticamente 9 bebês por dia são internados por conta de desnutrição. Você pai, você responsável, muita atenção nesse quesito, porque essa taxa está aumentando e mais um dado aí comprova isso, que é da Fundação Getúlio Vargas.
vamos mudar de assunto porque amanhã, sábado, e às 5 horas da tarde, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam em Guayaquil, no Equador, para definir o campeão da Libertadores da América. Essa é a terceira vez consecutiva que times brasileiros se enfrentam na final do campeonato. Inclusive a taça já está lá no Equador, a taça chegou ao seu local de destino, assim como aí está a blusa do Flamengo, né? Esse vídeo que inclusive foi gravado aí por torcedores, a equipe, né, do Flamengo também já está lá, assim como a do Atlético Paranaense, mas nem tudo são flores, vamos dizer assim, viu? Porque os torcedores do Flamengo enfrentam dificuldades para embarcar para o Equador, como existe uma parceria ali da equipe do Flamengo com uma agência de viagens, mas essa situação está bem delicada. A gente tem inclusive os vídeos para colocar para você que está nos acompanhando sobre a dificuldade desses torcedores de embarcarem para a final. Eu quero viajar, eu não quero reembolso. Eu quero, porra, tu dá satisfação? Meu amigo, eu tô dentro de outra, ninguém me ligou, rapaz. Mas tu, mortal, você tá brincando com o sonho das pessoas, rapaz. Olha aí, inclusive um deles ali muito estressado, preferindo falar palavras ali para um dos responsáveis que estava ali na localidade. Pessoal, outros torcedores, inclusive, tentando acalmar o torcedor, muitos já com passagens pagas, com passagem já ali, praticamente o cartão de embarque na mão, mas não estavam conseguindo aí fazer essa viagem. E claro, né, é uma situação muito delicada, o jogo acontece amanhã, tem toda aquela questão de viagem, de tempo, enfim, situação muito difícil, vários torcedores, uma outra imagem, essas imagens elas são no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, mostram aí mais uma vez um pouco, né, da confusão, do tumulto ali dos torcedores do Flamengo em relação a essa dificuldade para viajar. Como curiosidade para você que está nos acompanhando, das 19 finais, por exemplo, realizadas de Libertadores, 12 títulos foram para times brasileiros. Para você ver, viu? Não é pouca coisa, não. Os times brasileiros aí mostrando uma superioridade em relação aos outros times aqui da América Latina. A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes, eu lembro a você que o nosso jornal Correio Petropolitano Debate está ao vivo no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Além disso, também no nosso site. No tvc16.com você confere tudo o que é informação em relação à nossa área de cobertura. Além disso, no nosso canal do YouTube, TVC16, você confere a programação ao vivo e, claro, consegue rever aquele programa que você perdeu. Em nosso Facebook, TV Correio da Manhã, você confere também a programação ao vivo e, além disso, pode comentar enquanto a gente faz aqui a nossa produção. A gente lembra que o jornal Correio Petropolitano também já está nas bancas, para você que ainda não adquiriu o seu, vá ter uma banca próxima à sua residência e adquira seu jornal Correio Petropolitano. Lembrando que o que é tema aqui no Correio Petropolitano Debate vai para o jornal impresso, viu? Não perca essa oportunidade. Além disso, a gente está não só em Petrópolis, nossa área de cobertura, Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes e também Paraíba do Sul. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco para trazer um evento sobre o Dia de los Muertos, tradicional festa da cultura mexicana. A gente volta já já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil.
Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu, É problema meu. É um problema meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada.
duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. Correio Petropolitano dessa sexta-feira, de volta. O Dia de los Muertos é o Dia dos Mortos. É uma celebração da cultura mexicana em que oferendas são colocadas para os entes que já faleceram. Nesse sábado vai acontecer um evento na Estácio Petrópolis e, lógico, que nós vamos entender um pouco sobre esse evento, como que foi organizado. O nome do evento foi denominado como Viva la Vida e vai ser realizado de 11 da manhã às 7 horas da noite. Vamos conversar então com a Raquel Vider sobre essa programação. Raquel, primeiramente, boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Raquel, quando que surgiu essa ideia de trazer essa programação e realizar esse evento aqui em Petrópolis? É bastante curioso, né? Porque o México, ele entrou na minha vida, assim, de uma forma repentina. Eu trabalhava em outro local, conheci alguns membros do Consulado do Rio e surgiu uma vontade de fazer uma parceria. Então, no ano passado, a gente fez um evento de comemoração dos 200 anos da independência do México. Depois eu fiz, junto com o cônsul, uma palestra sobre a história da Praça da Águia, porque eles já tinham interesse em Petrópolis por conta desse símbolo da praça, né? Que é o mesmo símbolo da bandeira mexicana. Então, existe uma pesquisa em conjunto que acontece. Eu, como historiadora, fiz uma parte, o cônsul fez outra, para que a gente trouxesse algumas informações para o público. E aí a gente tomou um gostinho de estar junto, né? O México e Petrópolis, assim, consolidaram essa parceria. E aí a gente começou a pensar, poxa, vamos fazer uma festa mexicana. E aí o Adolfo, que na época estava no Consulado do Rio, hoje ele está no Peru, ele falou assim, não, vamos fazer o Dia dos Mortos então. E ano passado a gente fez uma edição bem menor, que foi assim, uma primeira tentativa de ver como vai ser isso, né? Porque Petrópolis nunca tinha tido nenhuma festa da cultura latino-americana. Então a gente estava até um pouco apreensivo assim, de como vai ser, como vai funcionar. E no meio disso tudo, o Adolfo ainda foi embora para o Peru. Eu fiquei assim, sozinha. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E a gente fez, deu super certo. E logo assim que acabou a festa, o pessoal já, não, ano que vem tem que entrar para o calendário, tem que ter. E aí a gente, esse ano, reuniu forças e conseguiu mais apoio, né? Então, a Prefeitura Municipal de Petrópolis apoiando também, o Consulado, dessa vez também junto com a gente, e a própria Estácio, né, que abriu o espaço para a gente fazer a festa. Então, assim, tá bem maior até do que o ano passado e foi assim que surgiu. A expectativa alta também para público, você comentou que ano passado foi um pouquinho menor, onde que foi realizada e teve uma aprovação boa? Teve. Ano passado foi realizado na Casa dos Sete Erros, né? E, na verdade, assim, teve mais público do que a gente imaginou. E a gente estima que do lado de fora tenha dado entre 2 a 3 mil pessoas. Nossa, é bastante gente. Bastante gente. Ela era pequena no número de barracas, porque quase ninguém queria expor. Falei, não, botar, não. E aí minha amiga Renata, que é dona do Los Mex, ela falou, vamos embora, vamos fazer. Aí entraram mais 2, 3 pessoas e a gente fez assim, mas uma coisa realmente pequena. Hoje já são 16 expositores. Então, assim, aumentou muito, né? E eu também, uma amiga minha que é cerimonialista do cerimonial, Alessandra, também veio me ajudar com toda essa parte de organização, decoração. Então, assim, a coisa realmente cresceu em tamanho, né? De 4 barracas para 16. E de trabalho também, né? Porque programar isso tudo, planejar isso tudo... Muito trabalho. Agora, me diz o seguinte, nessas 16 barracas, o que o público pode esperar e também, lógico, da programação? Bom, a gente tem, talvez eu não lembre nem de todo mundo para falar aqui, mas a gente tem a parte da culinária típica, né, que 2 responsáveis, a Renata do Los Mex e o chefe Fernando Santana, que trabalha diretamente com o consulado. Então, esses 2 vão ficar com a comida salgada, pratos típicos mexicanos, churros, que não pode faltar, muita coisa, calma aí. Pães artesanais típicos da chefe Tati Tinoco, vai fazer o pão de morto, né, que é um pão que é oferecido no altar, mas que dessa vez também vai estar à venda, porque ano passado a gente só teve para botar no altar e muita gente queria comprar.
Então, esse ano eu consegui alguém para fornecer também como um stand, né? Poderosas Delícias, com doces também, que a Silvia, maravilhosa, ela está em todo evento que eu faço, ela não desgruda. A gente é muito, muito próxima, então todo evento ela está, doces maravilhosos. E tem muito artesanato também. Então, gente que vem do Rio, né? Tem até uma moça mexicana, Adriana, que vai expor algumas peças de acessórios. Prata, né? Minha mãe é designer de joias, então ela também fez algumas peças temáticas. Então, junto com a empresa dela, o Ateliê da Joia. Então, tem muita coisa. E a Ateliê Roseli Vogel, o Ateliê Fabi Esch. Gente, eu devo estar esquecendo de alguém. Cacto. Vai ter cacto, que é super típico também do México. Muita gente bacana, assim, participando. E, assim, a estrela da festa acaba sendo a maquiagem típica, né? E vai ter. Inclusive, no próximo bloco, para você ficar aqui junto com a gente no programa, entender um pouquinho mais sobre essa cultura, no próximo bloco a gente coloca algumas fotos para você. Inclusive tem uma maquiadora profissional para fazer essas pinturas. Isso, exatamente. Né? Até esse ano ela ganhou o prêmio, a Rosângela ganhou o prêmio de melhor maquiadora do Carnaval do Rio. Então ela é muito boa. Então, assim, ela é a melhor, não tem como. A Rosângela e a equipe dela, que é a Rony Graça Make, elas são, assim, maravilhosas. E ano passado elas estiveram no evento, assim, tinha uma fila enorme para maquiagem, então a gente vai com paciência. A maquiagem demora, não é uma coisa fácil e rápida, mas vale muito a pena, fica lindo e realmente, assim, a estrela da festa é a maquiagem. Para você que está em casa entender um pouquinho mais, segundo a tradição mexicana, entre a última semana de outubro e o dia 2 de novembro, as almas dos entes queridos têm a permissão de voltar ao convívio de seus familiares. Um grande exemplo e indicação é o filme Viva a Vida é uma Festa. É uma animação maravilhosa, inclusive eu já acompanhei, que faz muita gente se emocionar, viu? A festa é uma valorização da vida e do momento presente. Já assistiu o filme? Com certeza, o filme ele é maravilhoso, né? E ele traz essa lição que a cultura mexicana traz pra gente, né? Que é você ver o Dia dos Mortos com alegria, né? Não quer dizer que você não vai sentir saudade, mas é você saber que naquele momento você vai receber o seu antepassado, né? A alma daquele antepassado vai voltar ao seu convívio. Então, você quer receber ele feliz, né? Com cores, com comida, com dança. Você não quer que você vai convidar alguém para ir na sua casa, a pessoa vai chegar lá, você vai estar triste num canto, chorando. Esse convidado não vai se sentir bem. Então, para eles, essa é a perspectiva, né? Por isso, tanta alegria, tantas flores, tanta comemoração. Celebra a vida da pessoa que se foi e o reencontro com ela a partir daquele dia. Você que está acompanhando, não tem nada de tristeza, viu? É muito pelo contrário, é muita animação, muita música, as famosas oferendas, inclusive. Não deixa de assistir o filme, viu? É uma animação bem legal e conta um pouquinho sobre essa história, sobre essa cultura mexicana. Durante o evento ainda vai contar com a maquiadora, como a gente comentou aqui, e que é para você entrar ainda mais nesse clima. A gente tem algumas fotos para mostrar para vocês, a gente pode colocar agora as fotos, só para você ter um exemplo aí de como que fica o resultado. Realmente é muito bonito. A nossa produção está colocando algumas imagens aí para você, ó. Pessoal fantasiado, olha só a imagem. É você nessa foto? Rapaz, olha lá, viu, gente? Não dava nem para reconhecer. Só pela blusa ali, que não é a mesma blusa. É parecido. É parecida, mas bem bacana, muito bacana, viu? Então, para você que quiser aproveitar, o evento vai ser de 11 da manhã até às 7. E aí, durante todo esse tempo, as barraquinhas vão estar abertas para, né, consumo. E a apresentação de música, até aquela primeira foto ali é do grupo, né? Trio Macarena, é de 2h30 às 4h30. E é preciso pagar alguma taxa, entrada gratuita? Não, entrada gratuita, a pessoa só paga o que consumir nas barracas, mas a entrada é gratuita. Pode entrar com animal de estimação. É uma coisa que todo mundo pergunta também, mas se chover, gente, tem uma tenda de 100 metros quadrados com cadeira e mesa embaixo, então não se preocupem, não vai ser motivo para não ir à festa, porque a gente montou uma infraestrutura bem bacana para todas as situações. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco ainda para falar sobre essa programação que vai ser realizada amanhã e claro que a gente conta com a sua presença, a gente volta já.
Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta, hoje para falar aqui da cultura mexicana. Estamos com a Raquel Vider, que está organizando o evento que vai ser realizado amanhã lá na Estácio, que traz então um pouco aí dessa cultura aqui para a cidade de Petrópolis. Aí eu até pergunto, por exemplo, eu não conhecia a banda, você pode falar um pouco mais sobre a banda e também sobre o que eles devem apresentar para a gente? Sim, a banda é o Trio Macarena, né, que já trabalha com o consulado também. Eles tocaram na festa de independência que teve no mês passado, que foi uma festa maravilhosa também lá no Rio. E são muito bons, né? Na verdade, a gente tem essa tradição dos mariachis, né? O Rio tem alguns grupos de mariachis e eles tocam, se vestem, né, da forma típica mexicana e tocam músicas típicas também. Tanto músicas relacionadas ao Dia dos Mortos, porque existe uma produção musical muito grande relacionada a esse dia, que fala da questão do cemitério, fala a questão da morte, e tem as músicas mais tradicionais mexicanas, como Cielito Lindo e outras assim, que são tocadas também. Então, assim, é pura animação. Para você que está em casa, você viu ali, inclusive, a foto do grupo que vai fazer parte, então, dessa apresentação amanhã. A gente estava conversando aqui nos bastidores, apesar, né, vai ter a tenda lá, mas a previsão de chuva tá melhorando aí, pode ser que chova um pouco, mas nada que vá afetar o evento, viu? Pergunto para você, Raquel, já participou de algum outro evento parecido, por exemplo? E essa ideia, você comentou, né, teve aquela questão, o primeiro que foi realizado ano passado, um pouco menor, mas existe talvez até uma outra produção, ou vocês pensam em algo para de alguma forma abraçar um pouco mais Petrópolis, já que ainda é o início desse projeto aqui na cidade? Com certeza. Eu tive contato, né, com a Festa da Independência do México, como eu falei, que teve esse ano. Ano passado não teve por causa da pandemia, mas esse ano teve, e ali também a gente vai aprendendo, né? Cada contato a gente vai aprendendo. E com certeza, assim, eu espero todo ano fazer essa festa e que cada ano ela fique maior e que os petropolitanos se sintam abraçados por ela, que a gente possa, através dela, ressignificar esse momento, né? Porque aqui, como eu falei, a gente não tem o hábito de celebrar a cultura latino-americana. E como o México entrou na minha vida e me faz muito feliz, né? O México é uma coisa que faz a gente feliz. Eu quero compartilhar essa felicidade com as pessoas. Eu quero que as pessoas também possam ter esse gostinho da cultura mexicana, porque eu acho que elas só vão se beneficiar com isso. E com certeza a minha ideia é que essa parceria minha com o Consulado do México possa se expandir cada vez mais e que a gente possa divulgar essa festa. E lá no Rio ela vai acontecer, feita pelo Consulado, no dia 2. Então a gente tem a gente faz em dias diferentes porque o pessoal do Consulado sobe para cá e eu desço para lá para a gente estar sempre junto. Eu até pergunto, chega a ser até um ponto importante, por exemplo, para a economia da cidade. A gente sabe que Petrópolis passou por uma situação muito complicada e aí entram dois pontos, né? O primeiro econômico, né? Você gira ali, você traz movimento, você traz turistas, né? Você traz pessoas para o evento, trabalham indireta e diretamente, e isso impacta a economia e também traz essa questão, né? A gente sofreu tanto com essas perdas que aconteceram em fevereiro e março, e de alguma forma, como você comentou, ressignificar esse dia, né? De, poxa, é um momento de alegria, lógico, a saudade vem, mas é um momento também para a pessoa se alegrar. Exatamente. E isso é muito importante, assim, da questão econômica, a gente, mesmo estando só na segunda edição, vem ônibus de excursão do Rio, do Mato Grosso do Sul,
tudo para nossa festa. Então isso é uma coisa muito importante e o pessoal acaba trazendo renda para Petrópolis, né? Isso é muito significativo. E essa questão da celebração e da saudade, de se reconectar com essa pessoa que partiu, ela é feita na festa através do altar. Então eu vou montar um altar todo seguindo as tradições mexicanas, né, com os patamares, com os itens sagrados que a gente tem que colocar, com as fotos, e isso fica aberto para o público, colocar a foto dos seus entes queridos ali também. Então é uma forma de, dentro dessa alegria da celebração, você ter aquele momento de concentração para você pensar naquele seu ente que se foi e você poder homenagear ele naquele altar. Depois, no final da festa, é só pegar a foto e levar. Então, quem quiser, quem se sentir confortável com isso, a gente vai montar um altar lindo, com flores, com pães, sabe, com incenso. Então, a pessoa pode ter aquele momento ali também para pensar e celebrar a vida daquela pessoa. Quem sabe até adotar, né, esse tipo de cultura dentro de casa Com mesmo, certeza, né? porque no México isso é feito no ambiente doméstico. Depois de um tempo, é que isso passou a ser feito de uma forma mais pública, virou uma festa até turística, né? As pessoas viajam nessa época para lá para estar ali, naquele Dia dos Mortos. Mas normalmente as pessoas fazem os seus altares em casa com elementos próprios daqueles que estão sendo homenageados. Então, todo mundo pode fazer, né? Todo mundo tem essa liberdade de montar o seu próprio altar nesse dia, e o altar tem um passo a passo, né? Não é assim, claro que no dia da festa a gente não consegue fazer o passo a passo que começa no dia 28, começaria hoje, né? Você coloca uma primeira vela, você coloca uma primeira taça com água, aí no segundo dia você põe mais uma flor, você vai montando ele aos poucos de acordo com as almas que vão chegando, né? Com o tipo de alma que está sendo recebida naquele dia, né? De acordo com o ritual. E claro que no dia do evento a gente faz tudo no mesmo dia, mas a pessoa em casa ela pode seguir esse passo a passo, é muito fácil, até na nossa página do Instagram, né, que é o Otala Cultural, que é a minha empresa, a gente está colocando passo a passo ali, caso a pessoa queira não só entender, mas repetir também. Então as ofertas, nesse caso, elas vão ser colocadas em dias diferentes e vai de acordo com aquele ente que chega? Porque, por exemplo, hoje, né, dia 28, você coloca a primeira vela, primeiro copo com água para receber as almas solitárias. Então, são almas que você não sabe quais são, mas você coloca alguma coisa ali, porque se elas passarem pelo seu altar, elas vão ter alguma oferenda para elas. Aí, no dia seguinte, você já coloca outra copo d'água com outra flor, outra vela para receber outro tipo de alma, até chegar no dia mesmo, dia 1º, que você termina de colocar as coisas do seu familiar ou dos seus familiares. Aí entra a comida que ele gostava, as fotos, né, mais flores, mais os pães, né, que é o pão de morto que eles chamam. Então você tem o altar, ele pode ter de 3 a 9 níveis, né? E você vai preenchendo aquilo de acordo com o dia a dia. Ou seja, se a família for muito grande, tem que separar um espaço bem bacana lá para caber tudo, né? Exatamente. E quando a gente conhece os nossos antepassados e já cria esse hábito, né, de cultuar isso, né, dentro de si, você acaba... Eu que amo essa questão, como historiadora, né, conheço as minhas gerações para trás, ao longo do tempo, e dá vontade de montar uma casa inteira. Separar uma casa toda ali e colocar. Foi difícil, eu separei algumas fotos ontem, fiz uma triagem e falei, ai meu Deus, eu queria botar todo mundo, porque realmente é uma coisa que... E a escolha das fotos, aquilo ali já é um ritual, né? Você pensa, caramba, que foto será que ele gostaria de ver no altar se ele passasse por aqui? Então tudo isso, você já vai mexendo com a saudade, vai mexendo com o amor, isso é muito legal. E traz aquela questão realmente aí, né, parando para refletir, da alegria, né? Porque no momento que você pega uma fotografia ali, uma imagem, você lembra daquele dia, como que foi, da característica daquela pessoa, se ela era mais animada, se ela era mais quietinha. De alguma forma isso ali é algo bom, né? E que você de alguma forma transborda, vamos dizer assim, para o altar. Exatamente. Você vai botar aquela foto numa situação linda, né? Cheia de flores, de cores. Então, assim, pode botar ali aquela comidinha que a pessoa gostava mais. Isso tudo te aproxima da pessoa. Independente da crença de que ela vai vir do além ou não vai vir. Só de você estar ali pensando nela e preparando um ambiente com esse carinho, você já matou um pouquinho daquela saudade. A gente comentou aqui sobre essa questão de ser algo comum para, né, os mexicanos, de realizarem
né, essas oferendas, de fazer essa montagem em casa, mas a gente fala para você porque a festa hoje em dia ela é tão popular no México que em 2003 foi declarada como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Lá a celebração pode durar até 7 dias, começando por volta do dia 26, 27, né? E seguindo até o dia 2, 3 de novembro, ou seja, virou realmente uma comoção. Acho que acredito que seja por essa alegria, né? Porque assim como o Brasil, outros ambientes, você tem um momento, né, mais calmo ali. Muitos, por exemplo, preferem não colocar músicas, né, não celebrar nada. E lá é realmente completamente o contrário, né? Traz essa agitação, essa alegria para o ambiente. E até uma certa ironia, porque a imagem, até aquela imagem que a gente vê da Catrina, né? Que é a caveira com aquele chapéu de dama francesa, aquela imagem ela foi criada no início do século XX por um desenhista, que é o José Posada, justamente uma forma irônica, crítica, de você falar, no final, todo mundo vai falecer, né? Então, você pode ter o chapéu mais lindo, você pode estar na mais alta posição social ou na mais baixa, vai todo mundo ficar muito parecido. Então, eles têm essa ironia ao lidar com a morte, no sentido de que é sempre um aprendizado. É sempre uma forma de você não se dar tanta importância, sabe? De você não se achar superior a ninguém. Então, por isso também que tem essa questão dessa alegria, dessa dança, dessa música, e como assim, a pessoa se permite viver, porque afinal das contas, todos nós somos iguais, quando chega a hora ela vai chegar para todo mundo, né? E o México, ele traz ele espeta esse ponto também, né, da nossa percepção social, né? Pergunto o tema do evento, porque esse tema ano passado teve outro, foi o mesmo, como que funcionou a escolha? Foi tudo igual, né? Ano passado foi, tanto que a gente colocou o nome Viva la Vida justamente para pensar nesse momento da vida, né? Na celebração da vida. Então, assim, em termos do formato, é o mesmo formato, mesma ideia, só está maior. Mas, bem maior. Bem maior. Verdade, né? Mas a ideia é a mesma, a essência da festa é a mesma, até porque a gente tem que tentar seguir o mais tradicional possível, né? Tanto que eu sempre, na questão dos expositores, mesmo que seja algum tipo de arte diferente, mas que tenha tema mexicano, né? Que seja feito assim para não virar uma coisa fora da sua característica original. Então, tudo que vai estar lá vai ter alguma relação com o México, né? Para a gente poder manter essa sensação de viagem mesmo. Inclusive, nesse filme que a gente comentou aqui, para você que está em casa, essa questão da oferenda é tão séria que, caso não tenha lá a foto, né, do seu ente querido, ele não pode vir. Eles fazem lá uma certa metáfora, vamos dizer assim. Você realmente funciona desse jeito? Tem que ter ali a foto bonitinha da pessoa? Porque tem o mundo dos lembrados e o mundo dos esquecidos, né? Então, exato. assim, aquele antepassado que ele não é lembrado, ele não tem para onde voltar. Então, o altar é uma forma de você, é como se fosse um portal, né? E a flor, que é o cravo de defunto que a gente chama aqui, cempasútil em espanhol, ela é o caminho por onde ele vem. Então, ele precisa vir e aportar em algum lugar. Então, a foto é como se fosse o símbolo, não, é aqui que eu vou. Aqui que está a minha casa, aqui que está a minha família. Se não tem foto, se não tem aquele chamamento ali, para onde ele vai, né? Então, realmente tem essa questão. Mas na cultura mexicana, principalmente por conta das tradições dos povos pré-colombianos, indígenas, a noção deles do pós-vida é muito diferente da nossa, né? Então, eles têm 4 mundos diferentes onde essas almas podem estar, de acordo com o tipo de morte que elas tiveram. E dali eles podem ou não vir visitar os seus familiares. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa questão? Posso. Então, de acordo com essa tradição, o destino da pessoa no pós-morte ela não é definido se a pessoa foi boa ou ruim, e sim pelo tipo de morte que ela teve. Então, tem um mundo das pessoas que morreram afogadas ou mortes traumáticas, tem o mundo das pessoas que morreram em guerra, batalhando, o das mortes naturais e o das crianças que morreram antes de chegar a uma certa idade. Então, tem 4 mundos para onde essas almas podem ir, de acordo com essa tradição. Pode ser complementar alguma coisa? E eu vou falar um pouco disso também na palestra, né? Que falando da programação, 11h30 da manhã, eu abro o evento com um pouco dessa explicação também, dessa tradição, dessa história, para o pessoal entender.
E aí eu pergunto, qual que acho que é o principal desafio? Você comentou de que tem que ter certos cuidados, né, para você trazer de fato aquela ambientação, né, tudo o mais parecido possível. Esse é o maior desafio? Existem outros pontos também que são assim, fundamentais, que são muito preocupantes na hora de realizar um evento? Eu acho que a grande questão é a gente não se deixar levar pelo comercial, e sim pelo cultural. É importante a gente ter a mente nisso, porque a gente está fazendo isso para celebrar a cultura mexicana e não para ter 500 barracas, 500 expositores, porque assim, poderia ter mais expositores do que isso, mas eu tive que fazer um critério para colocar, assim, mesmo com algumas adaptações, mas colocar o máximo de coisas típicas. Isso é uma coisa que pega muito, porque às vezes você pensa, poxa, mas vou dizer não para alguém. Infelizmente, a gente tem que fazer isso para manter a coerência cultural da festa. E você estudar, né? Porque você não pode querer fazer uma festa de um país, qualquer cultura que seja, sem você estudar. Então, eu tive que estudar a montagem do altar. Venho estudando, venho lendo sobre a cultura mexicana, aprendendo com os meus amigos do consulado também. Esse é o cuidado maior, é o desafio de você ter esse discernimento e essa dedicação. E lógico, né, por exemplo, esse é um tema que lá é muito forte, né, e aí aos poucos tem ganhado aí grandes proporções mundo afora, e realizar algo como esse evento, por exemplo, de fato deve ser algo muito difícil. Fazer um evento já é difícil, né, já é algo muito trabalhoso, muito complicado, calendário, evento daqui, evento dali. Você comentou sobre comidas típicas, o que o pessoal pode ter lá? Vai ter nacho, por exemplo? Vai. Nacho, burrito, taco, chile, né? Churros, paletas mexicanas também, do Sol e Neve. Então tem essa parte da culinária, tem opções vegetarianas também para quem não come carne. Então tem um burrito e taco vegetariano que são maravilhosos. E dá para todos os gostos. Tem coisa com pimenta e sem pimenta, porque muita gente tem medo, né, na culinária mexicana. Então só tem coisa com pimenta. Eu adoro pimenta, mas tem gente que não gosta. Então, assim, não se preocupe, porque nem tudo tem pimenta, não, tá? Dá pra todo mundo comer e ficar feliz. Não tem desculpa para não ir. Não tem desculpa. A gente tem que ir, prestigiar esse evento, conhecer uma cultura diferente e se divertir, né? Há pouco tempo tivemos a Bauer, tivemos o Serra Cerata. Agora mais uma oportunidade para conhecer outra cultura. Não sei se tem tanta ligação com Petrópolis, a cultura mexicana. Se eu estiver errado, você que está em casa aí, me desculpa. Raquel, não sei se tem, talvez você que estuda ali mais essa cultura, se tiver alguma ligação, já fala aqui para a gente. Mas não deixa de ser uma curiosidade muito interessante, né? Eu acho que assim, a gente, para celebrar uma cultura, ela não precisa estar no nosso sangue, né? Eu não sou mexicana e, no entanto, me sinto parte da comunidade mexicana por conta da dedicação que eu venho tendo para esse tema. Mas Petrópolis tem uma comunidade mexicana, sim, tá? Não é muito grande, mas eles compareceram na festa do ano passado. Então, existe um grupo mexicano em Petrópolis, está escondidinho, né? Mas tem, e é muito importante que isso seja falado. E a questão da Praça da Águia sempre foi uma dúvida, né? Porque, bom, aí eu vou entrar numa questão da história que eu não sei nem dar tempo de explorar. A gente vai levar vamos lá. Dom Pedro II, ele era primo do Maximiliano, que foi imperador do México. Então, tem, assim, dá pra gente puxar aí uma história com essa relação de Dom Pedro com o Maximiliano, que foi imperador do México durante 2 anos. Não muita coisa, mas eles eram primos, então dá pra puxar um pouquinho pra cá, assim. E como eu falei, né, a questão da águia, acabou que tudo que a gente viu até hoje demonstra que não foi colocada por nenhum ente governamental mexicano, mas é exatamente mesmo o símbolo da bandeira. Então, a gente ainda está estudando, a gente ainda está buscando informações, mas tudo indica que não foi nenhum presente de ninguém do México, mas está lá, a águia está lá, então a gente tem esse vínculo, e eles se preocupam muito com Petrópolis por causa disso, eles têm esse carinho pela cidade também, então tem uma relação afetiva. Interessante. Raquel, a gente está, na verdade, chegando aqui ao fim do nosso programa. Há alguma coisa, talvez, que a gente não tenha comentado sobre o evento, que você queira comentar, que talvez seja importante, e, é lógico, suas considerações finais. Bom, vamos relembrar então a programação. A festa ela abre às 11 da manhã, com o consumo das barracas. Às 11h30
tem a minha palestra sobre a perspectiva cultural da morte, onde eu traço um panorama tanto dessa morte no Ocidente como na cultura dos povos pré-colombianos. 2h30 da tarde começa a apresentação do trio Macarena, vai até 4h30. A entrada é gratuita, pode levar animal de estimação, tem área coberta, tem estacionamento rotativo ali do lado da Estácio. E eu quero agradecer as pessoas que estão ajudando, né, o Consulado do México, a Prefeitura Municipal de Petrópolis, a Universidade de Estácio de Sá e também o Cerimonial Alessandra, que é a empresa que está me ajudando. E todo mundo está participando da festa, todo mundo que vai, todos os expositores, só tenho a agradecer. A gente que agradece também a sua presença aqui, Raquel. E para você que está em casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Aproveita se amanhã estiver lá tranquilo, aquele dia que dá para você aproveitar, não tem mais compromissos de casa ou então de estudo, dá uma passada lá na Rua Bingen, número 50, onde o evento vai ser realizado, lá no Estácio de Petrópolis, para quem sabe aí ampliar o seu conteúdo, né, o seu conhecimento em relação às culturas, especificamente a cultura mexicana. Inclusive com muita comida típica que também deve ser muito boa, eu particularmente gosto bastante, viu? Até a gente se vê, na verdade, na próxima semana, hoje é sexta-feira, né? Então a gente não tem programação amanhã, mas segunda-feira estaremos de volta, claro, sempre com um tema relevante para você. A gente, lógico, aguarda também pela sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.